Em Apocalipse 14, dos versos 7 a 11, nós encontramos as três mensagens angélicas, essas que estamos estudando neste trimestre. A primeira é adorai o Criador. Também a primeira diz que vai haver um juízo. A segunda mensagem angélica fala sobre a queda de Babilônia, aquele modelo religioso de blasfêmias, de prostituição doutrinária, de colocar-se no lugar de Deus, de tradições humanas, ao invés da verdade bíblica, da verdade das Escrituras. E a terceira mensagem angélica diz para não adorar a besta, não adorar esse poder político religioso, não se curvar a este poder político religioso que é antagônico ao poder de Deus. E aí ainda encontramos no verso 10, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este beberá o vinho do furor de Deus. Bem, está muito bem explicado. A profecia de Apocalipse está explicada. Se você adorar a Deus, você vai sofrer os juízos de Deus. Não o juízo vindicatório, o juízo salvífico de Deus, mas o juízo punitivo de Deus. Quais devem ser, então, as características do povo de Deus? Também já estudamos nesse trimestre, estamos recapitulando hoje, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Outra versão deste mesmo verso diz assim: anime o povo de Deus a suportar com perseverança cada provação e perseguição, porque os santos dele são os que até o fim permanecem firmes na obediência e às ordens e permanecem fiéis a Jesus. Lembre-se, irmãos, novamente, a nossa questão no relacionamento com Deus é de fidelidade, lealdade, adoração, obediência. Tudo isso está intrinsecamente ligado, irmãos. Lealdade, fidelidade, adoração e obediência. E como é que nós podemos ter essas características? Como é que o povo de Deus, como o povo de Deus, o povo remanescente, a igreja remanescente, pode ter essas características? Unicamente pela fé em Jesus. Somente pela fé em Jesus é que podemos perseverar, irmãos. É que podemos mantermos-nos firmes na lealdade a Deus. Veja o texto da nossa lição. Perseverança inabalável. No tempo do fim, Deus terá um povo leal a ele, que diante a oposição e perseguição feroz, por meio de sua graça, demonstrará firme perseverança, vivendo de modo obediente, centrado em Deus, cheio da graça. Mesmo frente à oposição, à perseguição feroz, o povo de Deus, pela fé, tendo fé em Jesus, vai suportar essas perseguições, essas provas e vai manter-se fiel a Deus. O conflito, irmão, se manifesta na adoração. Ou você adora a Deus ou você adora o poder político religioso denominado besta. Ou você é leal ao bem, a Cristo e a Deus, a Jesus Cristo também, nosso Criador, ou ao mal, a Satanás e a besta. Vivemos dessa maneira, irmãos, só podemos viver no tempo do fim pela fé. Romanos 8, 1 a 4, nós encontramos o seguinte conceito: andar segundo o Espírito, deixar os interesses carnais. Nós temos, irmãos, que deixar os interesses carnais. Nós temos que nos libertar, irmãos, dos interesses desse mundo. Nós não podemos nos conformar com o mundo, tomar a forma do mundo, tomar a forma daqueles que não aguardam a vinda do Senhor Jesus. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, o capítulo 2, os versos 8 a 10, ele diz: nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso é dom de Deus e nós somos criados para as boas obras. Novamente aí o conceito, irmãos. Nós somos salvos e daí então manifestamos boas obras. Não manifestamos obras para obter a salvação, mas manifestamos obras como produto da nossa salvação, como produto da nossa aceitação ao Senhor Jesus Cristo. Ainda mais um texto da nossa lição para concluirmos.
Vivendo pela fé, recebemos a graça divina e nossa vida é transformada. Os seguidores comprometidos com o Salvador não só terão fé em Jesus, mas terão a fé de Jesus. O que é isso, irmãos? A fé de Jesus. Primeiro, nós devemos ter fé em Jesus. Sim, ter fé no sacrifício do Senhor Jesus, ter fé na graça, na salvação, no sacrifício expiatório do Senhor Jesus que nos dá a salvação. Devemos ter fé. Mas o texto diz aqui no original, nós devemos ter a fé de Jesus. O que é isso, irmãos? É a qualidade da fé de Jesus para o tempo do fim. A qualidade da fé de Jesus deve ser a nossa qualidade no tempo do fim. E eles, então, a igreja remanescente, permanecerá fiel, mesmo até a morte, assim como Jesus foi fiel. A fé de Jesus, irmãos, é a única que pode nos dar perseverança. É a única que pode nos dar ânimo. É a única que pode nos fazer firmes quando estivermos confrontados com o sinal da besta ou com o sinal do Senhor Jesus Cristo. É a única que pode nos fazer fiéis ao Senhor. Nós não podemos ser fiéis a Deus, irmãos, se não tivermos fé nele. Se não o considerarmos como nosso Criador. Se não considerarmos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e que a gente possa manifestar essa perseverança inabalável, isso é, aquela que não se abala, seja qual for a provação. Sejam provações econômicas, sejam provações sociais e sejam provações até de prisão e morte. Que Deus abençoe cada um de nós nesse sentido e que possamos manifestar na nossa vida hoje e sempre, e se estivermos vivos nos últimos dias dessa história, da história dessa terra, nós possamos manifestar essa perseverança inabalável.